Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Deixa eu compartilhar algo ao seu coração nessa manhã. Lá no livro do Gênesis, no capítulo 45, dos versos 4 a 8, a palavra do Senhor diz assim: Disse José a seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse José: Eu sou José, o vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais e nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura e nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não foste vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. José agora está diante de um cumprimento de uma promessa de Deus na sua vida, que o Senhor deu lá em Gênesis 37 através de um sonho. Mas até o cumprimento da promessa, nós conhecemos a história, os processos vieram sobre a sua vida e foram inevitáveis. Uma das armadilhas, a maior armadilha de Satanás nesses últimos dias, nos últimos dias da igreja, o próprio Jesus falou, seria ofensa. Seria ofensa sobre a igreja. Jesus falou que seria inevitável, todos nós iríamos nos sentir ofendidos. A ofensa, ela virá sobre nós. Agora, o que nós fazemos com a ofensa é o que vai determinar se estaremos presos ou não, diante de tudo aquilo que Satanás tem armado como cilada, como isca, para destruir a nossa vida. Quando eu permito que essa ofensa ela se perpetue na minha vida, então eu estou sendo uma presa fácil nas mãos de Satanás. Mas quando eu lido com a ofensa, buscando um lugar em Deus para trazer cura, para trazer um lugar de perdão, para trazer um lugar de remissão, verdadeiramente a palavra do Senhor, ela me liberta, ela me livra desse lugar. Então há uma escolha sobre nós, há uma escolha para a vida do cristão. É interessante que José, ele entendeu os processos e ele escolheu se firmar no Senhor e na sua palavra. Ele escolheu se alimentar da fidelidade de Deus todos os dias, mesmo não vendo as coisas acontecerem na sua vida, mesmo não vendo as coisas se cumprirem na sua vida, mesmo não vendo as coisas mudarem na sua vida. Nesse processo de 12 anos, José, ele escolheu se alimentar da fidelidade de Deus. Em nenhum momento você vai ver José reclamando, em nenhum momento você vai ver José questionando. Nesses 12 anos que o Senhor permitiu que ele estivesse como escravo no Egito, preso no cárcere, no calabouço egípcio, em nenhum momento você vai ver José reclamando e nem murmurando. Sabe, querido, ninguém, nenhum demônio, nenhum ser mortal, nem mesmo Satanás, pode tirar a vontade de Deus da sua vida, pode roubar a vontade de Deus da sua vida. Eu quero dizer isso para você nessa manhã. Somente uma pessoa pode roubar a vontade de Deus e os propósitos de Deus para a sua vida. E essa pessoa é você mesmo. Somente você pode roubar isso. Ninguém, nenhuma situação, nenhuma circunstância pode roubar a vontade de Deus para a nossa vida. José compreendeu e entendeu isso nos processos. A vontade dos irmãos era matá-lo, mas ele não morreu. Um acusado de estupro era digno de morte naquela época, mas ele não morreu. Por quê? Porque Deus tinha um plano. Ninguém pode roubar, ninguém pode matar um propósito de Deus na vida de alguém que está vivendo e obedecendo
a voz do Senhor, os princípios de Deus. Deus está buscando uma igreja compromissada, mas uma igreja que não se prende às ofensas. Tem muitas pessoas que têm servido ao Senhor de forma ardente, têm passado por situações difíceis na vida. Muitas pessoas têm sido maltratadas, muitas pessoas têm sido injustiçadas até em algumas situações, em alguns momentos da sua vida. Muitas pessoas, elas têm passado por testes terríveis de provas na sua vida nesse tempo. E o propósito do inimigo muitas vezes é que nós permanecemos na ofensa. Se sentir ofendido, se sentir ferido é uma situação. Agora, permanecer nessa ferida é uma decisão nossa. Entenda algo. Se você permanecer livre da ofensa, você permanecerá na vontade de Deus para a sua vida. Agora, se você se ofender, se você se escandalizar, você será levado cativo pelo inimigo para cumprir o propósito e a vontade do inimigo. Por isso, irmãos, faça a sua escolha. É muito mais benéfico ficar livre da ofensa. Nós precisamos fazer essa escolha. Precisamos nos lembrar que nada pode vir contra nós sem o conhecimento do Senhor. Se o diabo pudesse, preste atenção nisso, se o diabo pudesse nos destruir quando quisesse, quando bem quisesse, ele já teria nos exterminado há muito tempo, porque ele odeia o homem com todas as suas forças. Ele odeia o cristão com todas as suas forças. Então, tenha sempre essa exortação diante de você. 1 Coríntios 10:13, Paulo diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus, ele é fiel. Deus, ele é fiel, e ele não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Observe, a palavra diz livramento, e não um livramento. Deus proverá livramento, e não um livramento. Irmãos, Deus já viu cada circunstância adversa que nós passamos e que nós iremos passar. Deus já viu tudo. Independente do tamanho da tribulação e das circunstâncias que eu e você venhamos a passar, Ele tem um caminho planejado para nós. Ele já tem um caminho planejado para nos livrar de cada uma delas. É exatamente isso que a palavra de Deus está dizendo. E o que é mais impressionante é que, em geral, aquilo parece ser o fim do plano de Deus, mas na verdade termina sendo a estrada para o cumprimento, se nós permanecermos em obediência e livres de tudo aquilo que nos ofende, de tudo aquilo que nos fere. Portanto, lembre-se de algo: permaneça submisso a Deus, não se deixando ofender e nem se escandalizar. Tiago 4,7 diz: resista ao diabo e ele fugirá de você. Resistindo ao diabo, não nos sentindo ofendidos, certamente ele fugirá do nosso meio. O sonho, irmãos, ou a visão, provavelmente acontecerá de modo diferente do que você pensa. Mas a sua palavra, a palavra de Deus, as promessas de Deus, elas não falharão. Sabe por quê? Porque Deus está no controle de tudo. Deus está no controle da nossa vida. Irmãos, somente a nossa desobediência pode anular com que as promessas e a palavra de Deus não se cumpram na nossa vida. Por isso, entre nesse ambiente de obediência. Por isso, entenda aquilo que José compreendeu e entendeu, que os processos são inevitáveis, fazem parte de um trabalhar do Senhor para nossas vidas. Deus está nos maturando e nos preparando
para um ambiente de milagre, de cura, de sinais e maravilhas daquilo que ele vai fazer. Poucas pessoas tiveram o tratamento que José recebeu de seus irmãos. Não teria sido tão doloroso se os seus inimigos tivessem feito aquilo. Mas aquelas pessoas eram seus irmãos. Era sua carne, era o seu sangue, era quem estava próximo dele. Eles eram aqueles que deveriam encorajá-los, apoiá-los, defendê-los e cuidar dele. Poderia haver um cenário pior? Não, não poderia. Mas José suportou tudo isso. E agora ele chega no final e diz: não se entristeça o coração, nem se irrite contra vós mesmo, por haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. E José diz: não foi vocês que me trouxeram para cá. Vocês só foram um canal para que eu viesse até aqui. Mas sim, foi Deus. Foi Deus quem me levou como escravo. Foi Deus quem permitiu que eu ficasse preso. Foi Deus quem trabalhou na minha vida esses 12 anos. Foi Deus quem forjou um caráter para que agora eu pudesse conservar e preservar vocês e a vida de vocês para um grande livramento. Foi Deus quem me pôs aqui e me pôs por pai em Faraó, o Senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Deus não teve um plano B com a minha vida. Deus sempre teve um plano A. Eu quero dizer isso para você, que Deus sempre tem um plano A para você. Deus não tem um plano B. Deus não errou com você. Deus não se enganou. Deus não se engana. Deus ele não ficou em dúvida quando Ele falou ao seu coração. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Que o Senhor te abençoe nessa semana. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê muita paz. Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus.